O tema de hoje é amar como Jesus amou. Temos agora 40 minutos para estudar a palavra. Diz assim o apóstolo São Paulo, Efésios 3, 17 a 19: E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que esta palavra abençoe, conforte, ensine, ajude, inspire a vida de todos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, porque um dia, num leito de enfermidade, num hospital de guerra lá em Angola, em África, tu usaste um anjo na forma de uma mulher que me disse: tu serás um pregador que levarás a palavra de Deus à volta do mundo. Quase 40 anos se passaram, e aqui estou, ó Deus, firme, forte, decidido, apaixonado pela palavra, amando profundamente a Deus, para que o Senhor me use para abençoar, para instruir, mas acima de tudo, para apacentar e pastorear as tuas ovelhas, aqueles que tu compraste pelo teu precioso sangue. Em nome de Jesus, estou submetido e sensível à voz de Deus. Usa-me, Pai. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, amada de Cristo, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós estamos aprendendo com o altar a construir relações sólidas. Eu quero que todos no nosso ministério se tornem pessoas amorosas, porque só se estabelecem relações sólidas quando elas são baseadas no amor de Deus, no ágape de Deus. Nosso ministério tem que ser expert em amor. Eu quero que cada membro da igreja se torne um mestre no amor. Eu quero que todos aqui sejam medalhas de ouro no amor. É isso que o mundo está precisando. E claro, para aprendermos a amar, nós temos que ter um modelo, alguém que seja o exemplo, alguém que seja um paradigma. E você sabe que na Bíblia o modelo, o exemplo, o paradigma do amor é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, o soberano Senhor. Então Ele é o amor perfeito. Ele é perfeito nas suas relações amorosas. Então veja, por exemplo, como disse João 13:34. Ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou o exemplo, eu sou o paradigma, eu sou o modelo. Ele diz: como eu vos amei, como o paradigma que eu sou, como o modelo que eu sou, então você ame os outros também. Então, ele disse: a forma como eu vos amei, amem vocês. E depois no versículo 15 ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus está dizendo: eu sou o modelo. Claro que nós jamais iríamos seguir um modelo humano de amor. Esses são frágeis, são efêmeros, são passageiros. O amor eros ou o amor filho às vezes existe, às vezes não existe. Mas o amor ágape não. O amor ágape, ele diz: faça como eu fiz.
siga o que eu estou ensinando, faça da mesma forma em relação ao amor como eu te amei. Então, para você amar outros, você tem que entender em primeiro lugar como Deus te ama. Você só dá o que você tem. Você só é misericordioso ou gracioso se você entender como Deus foi gracioso e misericordioso com você. Você só amará de verdade se você entender o quanto Deus te ama. E Ele te ama incondicionalmente. O amor de Deus é indescritível. O amor de Deus é profundo. O amor de Deus é eterno. Então, Ele é profundo, Ele é amplo, Ele é eterno. E claro que você tem que sentir isto. Você tem que sentir isto na sua vida. Eu não posso dizer eu amo a Deus se isto não for uma verdade dentro de mim. Se isto não for sentido profundamente, eu sequer teria razão para viver. Então nós vamos ver 4 caminhos como Jesus fez e como Jesus amou, para que façamos o que Ele fez e amemos como Ele nos amou. Em primeiro lugar, Jesus nos amou porque Ele nos aceitou. Então eu devo aceitar os outros porque Jesus me aceitou. Quando Jesus me buscou lá na cama do hospital, Ele não fez uma conferência comigo e disse: e aí, cara, como é que você está? Você vai primeiro cortar esse cabelinho, cortar o bigode, tirar esses ídolos aqui do lugar, e daí um dia eu volto para ver como é que as coisas estão. Ele não fez isso. Ele me amou. Ele me curou. Ele me transformou. Então, amar e aceitar é uma coisa muito importante, porque a maior ferida da alma é a rejeição. Quando alguém te rejeita, quando alguém te joga no chão, quando alguém te trai, quando alguém puxa o teu tapete, quando alguém te joga para escanteio, isto se chama rejeição. E eu vou lhe dizer, rejeição dói muito. Aqui temos muita gente, inclusive o apóstolo, que sabe na pele, na carne, o que é rejeição. Quantos pais rejeitam filhos? Quantos filhos rejeitam pais? Quantos maridos rejeitam a esposa? Quantas esposas rejeitam o seu cônjuge? Amado, rejeição fere muito. É uma marca que fica na alma. Eu pedi ao bispo Desirê que fizesse o favor de me colocar alguns versículos que não estão na sua agenda, mas você pode escrever. Por exemplo, filhos que rejeitam pais. Olha aqui, Provérbios 4:1 diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para concederdes o entendimento. Filhos, ouçam a instrução dos pais. Nós temos aqui muitos jovens esta manhã, que às vezes, por causa da comunhão, da escola, de pessoas com atitudes escusas, o jovem chega a casa e não quer mais obedecer aos seus pais. Então o sábio disse: ouve a instrução do pai. Em Provérbios 6:20 diz: filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixe a instrução da tua mãe. Como é importante a figura do pai, da mãe, e como é importante a submissão dos filhos. Provérbios 10:1: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Provérbios 13:1 disse: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Provérbios 15:20 diz: o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Provérbios 17:21: o filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra.
Olha quantos pais aí sofrendo porque um filho insensato, estulto. Nós temos aí milhares de pessoas em presídios que não tiveram a figura do pai, ou não seguiram a orientação do pai, e se deram mal na vida. Provérbios 23, 22 diz: ouve a teu pai que te gerou, não despreza tua mãe quando ela vier a envelhecer. Uau! O sábio estava lançando cuidados à vida e disse: olha, o teu pai que te gerou, você não pode desprezar. Quantos velhos abandonados, quantos pais abandonados. Disse: e não desprezas a tua mãe. Ouve o pai, não despreza a mãe, especialmente quando ela vier a envelhecer. Eu tenho uma mãe com 91 anos. Ela, quando fala comigo, diz: você é o meu anjo. Os outros irmãos não querem saber da mãe, se está bem, se está mal, não querem saber de nada. Mas o apóstolo jamais desprezaria uma mãe, porque eu não tenho mais pai, mas jamais desprezaria a minha mãe, porque ela agora é idosa, é velha, e não tem como viver se não for através da minha bondade e do meu amor. E termino esse pensamento dizendo em Levítico 29, se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então às vezes você vê comportamentos agressivos de filhos. Ouça, o sangue cairá sobre uma pessoa que maltrata o pai ou a mãe. Então nós estamos aprendendo que isto também faz parte do currículo do amor. A aceitação de pais com filhos, de filhos com pais, esposa com marido, enfim. Então nós vivemos tentando ser aceitos. A verdade é esta: eu luto para você me aceitar, você luta para que eu te aceite, que o teu marido te aceite, os filhos, a família, a igreja, porque nós vamos fazer tudo o que for possível para nunca sermos rejeitados. E você sabe que essa rejeição começa na escola. A juventude é muito perversa na escola. Se um jovem sofre bullying dentro de uma... Olha, em São Paulo, jovens já suicidaram por causa do bullying, do maltrato. Se o indivíduo é mais gordinho, se é mais magrinho, eles põem logo um nome, e esse nome às vezes é tão estarrecedor. Então, amado, o medo da rejeição. Você se lembra, os homens da igreja, quando nós éramos jovenzinhos, quando se ia escolher o time de futebol do bairro, então tinha um sempre mais atrevido, que era o chefe, e dizia: eu escolho ele, e quando demorava a me escolher, eu ficava desesperado, cara. E se eu era o último a ser escolhido e ficava sentado no banco, eu sentia, gente, eu tenho tanto desejo de que me aceitem, e esse indivíduo aí me rejeitou, botou no banco. Então, você sabe, Jesus foi perfeito, mas mesmo com a sua perfeição, ele terminou pregado numa cruz. Então não importa às vezes o que você faz, alguém vai te rejeitar se não está de acordo com você, mas o importante, a despeito das rejeições, é que nós temos que aprender que o próprio Cristo foi rejeitado e ele não deixou de amar. João 6,37 diz isso: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o lançarei fora. Por quê? Porque foi o Pai que trouxe. Olha, Deus não rejeita ninguém. Ele não tem um que ele trata dizendo: não, você é de primeira classe, aquela ali é de segunda classe, aquela ali é de quarta classe. Deus não faz isso. Deus não olha a cor, não olha o status, não olha a posição social. Deus olha o coração do homem. Então, quem confessou Jesus, quem recebeu Jesus, Jesus o aceita como a pessoa é. E ele te diz que uma vez dele, tu és dele para sempre.
Este é o amor incondicional. Esse é o amor eterno. Esse é o amor imutável. Você sabe, às vezes eu converso com irmãos da igreja que tiveram um pai duro, um pai desagradável, um pai violento, um pai alcoolizado, sem amor. Por mais que você fizesse, nunca era suficiente, nunca você conseguia satisfazer as expectativas. Esta pessoa chegou à vida adulta tão reprovado desde criança, que ela busca aceitação, busca aprovação, e o maior medo é a rejeição. Eu conversei com um irmão que ele me disse: apóstolo, meu pai me batia, e eu perguntava: por que o senhor está me batendo? Ele disse: não sei, é por qualquer coisa do futuro. Já batia pelo que ele pudesse errar no futuro. Então, para algumas pessoas, veja como é que essa questão da rejeição é tão forte, que para algumas pessoas que os seus pais já morreram, mas ficou a rejeição, ficou a dor. E eu vou lhe dizer, amado, como seu maior amigo nesta terra, como seu pastor, como seu profeta, eu vou lhe dizer uma coisa, você vai guardar o resto da vida. Se você não teve a aprovação de alguém, você tem a aprovação de Jesus Cristo. Se você não teve a aprovação de algum familiar, você tem a aprovação do seu apóstolo, dos seus bispos, da sua igreja. Isaías 49, 15 e 16 diz isso: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do ventre? Ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Por quê? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Então é assim que Deus te ama. Se o pai ou a mãe rejeitaram, não amaram como deveriam de amar, bom, Deus te ama eternamente e incondicionalmente. Titus 3,7 diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha, Deus nos tornou herdeiros dele. Pastor, mas eu sou um homem frágil, eu sou uma mulher com fraquezas. Não importa, Deus te ama como você é. Deus te aceitou, por isso Ele quer que você aceite também, e você ame também desta forma. Ele diz: como eu fiz, façai vós, ou fazei vós. Então, Ele nos aceitou, Ele nos deu a esperança da vida eterna, pela sua graça maravilhosa, Ele nos aceitou completamente. Agora, não quer dizer que Ele aprove tudo o que nós fazemos. Você sabe que um dia levaram uma mulher à presença de Jesus, porque ela foi encontrada em adultério. E Jesus disse para as pessoas que vinham, porque pela lei de Moisés, quem adulterasse seria apedrejado até a morte. Jesus disse: quem não tiver pecados, atira a primeira pedra. E diz que começando pelos mais velhos, foram saindo todos. Então, quando Jesus disse isto, quem não tiver pecado, atira a pedra nesta mulher, o que ele estava fazendo? Jesus estava defendendo a dignidade da mulher, a despeito de uma vida escusa e escura. Ele não permitiu que atirassem pedras. Veja o que diz João 8,10, diz assim, versículo 7 primeiro, João 8,7 diz assim: como insistisse na pergunta, Jesus levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Versículo 10 diz que o pessoal começou a sair, e Jesus, não vendo ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Amado, Jesus não quer ninguém na sua igreja sentindo culpa, porque a lei condena. Olha a diferença entre a lei e a graça. A lei estava focada nos erros, no pecado, tanto que o profeta disse: a alma que pecar, essa morrerá. Mas a graça não, a graça, a nova aliança, está focada na misericórdia e no amor. Onde estão os teus acusadores? Depois ele diz no versículo 11, olha a diferença entre lei e graça.
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno. A igreja não serve para condenar pessoas, amado. A igreja não serve para acusar pessoas. Há uma diferença. A lei acusa, condena, critica, julga. A graça é misericordiosa e amorosa. Aí dizer: nem eu te condeno. Agora, eu vou te dar a receita da felicidade. Ele disse: vai e não peques mais. Todos nós temos falhas. Todos nós temos erros, todos nós temos equívocos. Agora, Jesus não apedreja. Ele diz: saia dessa, não peques mais. Porque ele não aprova erros, mas ele não rejeita. Porque ele poderia dizer: ah, mulher, tudo bem, então agora o teu corpo é teu e fica numa boa, faça o que quiser com o teu corpo. Jesus diz: não, olha só, eu também não vou te condenar, eu não vou te atacar, eu não vou te julgar, criticar, mas eu vou te pedir uma coisa: para você não ficar nesse lamaçal de problemas, não peques mais. Então, amado, ele não apedreja, ele não aprovou o erro, mas ele não rejeitou. Como é que se chama isso, apóstolo? Amor. Amado, nós fomos escolhidos, nós fomos separados, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos aceitou. Nós somos um espírito com ele, nós fomos aprovados. Ele nos aceitou incondicionalmente e ele espera que cada um faça o mesmo. Olha como é que diz Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Acolhei. Amor, o que é acolher? Acolher é dar atenção, é mostrar o valor que o outro tem, é ouvir o irmão, é ouvir a esposa, é ouvir os filhos. Isso se chama acolher. Depois no versículo 2 diz em Romanos 15:2: portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para edificação. Agrade. Isto é uma chamada. Você sabe que há maridos que têm medo das esposas? Você sabe que as esposas têm medo dos maridos? Não se aceitam, não se valorizam, não se respeitam. Você sabe, 1 de João 5,18 disse: o que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, o medo da pessoa gera uma atitude maligna, amado. Diz que quem é nascido de Deus não vive em pecado, não aceita esse tipo de rejeição. Eu conheço gente que foi rejeitada dentro da sua igreja, amado. Nós temos um testemunho aqui de um pai de um dos nossos bispos, que um dia um irmão passou e o viu num restaurantezinho bebendo guaraná. Esse irmão foi na igreja e disse: o irmão fulano de tal estava bebendo cerveja. E esse irmão foi julgado na igreja, condenado, e nunca foi promovido na sua carreira eclesiástica porque bebeu guaraná. E alguém apostou que era cerveja, o irmão não bebia cerveja. Você imagina isso? Então nós temos que mostrar a aceitação. Pastor, mas há pessoas que irritam, há pessoas que são insuportáveis, há pessoas que não são amáveis. Mas nós temos que amar como Jesus amou. E a primeira coisa é aceitar como Jesus me aceitou. Segundo lugar, eu devo valorizar como Jesus me valorizou. Amado, eu vou te dizer uma coisa: você é infinitamente valioso para Deus. Ele te criou, Ele deu a sua vida por você, Ele te selou com o Espírito Santo, Ele te quer para a eternidade. Como nós somos valiosos! Então em Lucas 12:6 disse: não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está com esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Amado, veja, cada detalhe da nossa vida diz: os cabelos estão contados. Claro que para alguns é fácil saber quantos tem, não tem nenhum cabelo. Outros transplantaram. Mas veja o detalhe: cada cabelo teu, o Senhor, cada detalhe Ele sabe.
Amado, ouça, Deus é a teu favor. Não se deixe intimidar pelo mundo. Você vale mais do que o ouro. Você sabe por que você tem valor? Porque foi Ele que te criou. 1 Timóteo 4,4 você diz: tudo que Deus criou é bom. Então, quando você sabe quem é o autor, você dá o valor. Por exemplo, quando você vê um quadro de Van Dyck. Van Dyck foi um dos maiores pintores do mundo. Você sabe, ali está um quadro muito caro. Por que Van Dyck? Quando você vê um quadro de Monet ou de Van Gogh, você diz: uau, esse quadro vale tanto. Porque quem assinou lá, o autor, foi Monet ou Van Gogh ou Picasso, enfim. Você tem valor porque o autor da tua vida é Deus. Então nunca diga que você é um farrapo, que é um verme, que é pó, que é gafanhoto. Diz que tudo que Deus criou é bom. Diga: Deus me criou, eu sou bom. Foi Deus que disse, foi Ele que te criou. Efésios 2,10 diz que fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, nós somos obra de arte de Deus. Obra de arte. Pastor, mas eu sou gordo, eu sou magro. Se é gordo, tira o trigo, você vai emagrecer, você sabe. Se é magro, coma um pouquinho mais de chocolate sem açúcar para você pegar um pezinho. Mas você é uma obra de arte de Deus. Os americanos dizem masterpiece, uma obra de arte. Segundo lugar, o valor depende do que alguém paga. Você é um filho do rei e ele pagou por você. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como do cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amado, Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida. Deus exigia que sangue fosse derramado, que um cordeiro perfeito morresse, e Ele fez isso por amor a mim e a você. Então, se alguém lhe disser algum dia: você não tem valor, você não merece nada, você nunca terá nada, você tem autoridade de Deus para dizer: você é um mentiroso, porque você é muito valioso, você é valoroso. Ele te criou, Ele te gerou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Teu nome está nas palmas das mãos de Jesus. Hebreus 13:5 ele disse: nunca, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. No antigo pacto dizia: alma que pecar vai estar frita, vai morrer. Ele disse: eu não vou te deixar nunca. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Você é valoroso. E então nós temos que valorizar os outros. Olha como é que disse Pedro, 1 de Pedro 2,17 diz assim: tratai todos com honra, desde o irmão que fica lá fora debaixo de chuva, cuidando dos parques, amado, tem que ser tratado com honra. O porteiro da igreja, a pessoa que faz limpeza, eu trato com honra todo mundo. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 4 mandamentos: tratai, honrai, temei, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei, honrai. Então, tratai a todos. Olha como é que disse em Marcos 10, 17 e 21, diz assim: e pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, eu sou religioso. Jesus, citando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue. Você sabe o que esse jovem fez, né? Abandonou Jesus. Diz que Jesus o amou.
Jesus o fitou, hein? Jesus o fitou, Jesus lhe deu atenção, Jesus o valorizou. Então nós vivemos num mundo rude, sem polimento, pessoas são tratadas como lixo, a vida não tem valor hoje para muita gente, ficou descartável. Então quando nós somos evangélicos, temos que aceitar, temos que valorizar e temos que perdoar. Eu devo perdoar como Jesus perdoou. O amor genuíno tem que perdoar. Isaías 43, 25 diz isso: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Eu apago, eu não me lembro. Este é o Deus da graça. Em Efésios 1, 4 ele disse: ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou. Então, mesmo antes de nascermos, Deus planejou tudo, inclusive perdoar os nossos pecados. Por isso ele disse em Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação. Isso é o que os homens mais fazem, é condenar uns aos outros, é atacar uns aos outros. Disse: honrai, tratai todos com dignidade, ame, perdoe, não há condenação para você, eu já paguei o preço. Então, amado, acredite, entre por esta porta, não há mais condenação. É um amor incondicional, é um amor eterno. Versículos 38 e 39, Paulo disse: a lei dos... porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar. Você sabe por quê? Porque Ele te ama. Colossenses 3:3 disse: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Jesus disse: faça porque eu fiz. Este é o padrão, este é o modelo, este é o masterpiece. Lucas 6:37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Quarto lugar, me ajuda aí, por favor. O bebê já está com fome, eu sei, porque estamos demorando um pouquinho. Mais 5 minutos, diz ao bebê, 5 minutos, eu já mando uma mamadeira aí para cima. Finalmente, eu devo acreditar, porque Jesus creu em mim. Amado, muita gente tem muita insegurança, sentimentos de culpa. Creia no que Deus diz a teu respeito. Creia nisso, acredite, porque Ele acreditou em você. 1 Coríntios 13:7 diz assim: que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diz que o amor tudo crê, o amor acredita. Olha, se eu te amo de verdade, eu acredito em você, eu vou te defender, eu vou te encorajar, eu vou cooperar, eu vou até o fim com você. E se você me ama de verdade, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que acreditar em mim, tem que me defender, tem que cooperar, ajudar. Você tem que ir até o fim comigo. Nós temos que acreditar uns nos outros, amado. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Nós temos que ser credíveis uns para os outros, nós temos que acreditar uns aos outros. Eu já lhe contei, quando nós abrimos o trabalho em Portugal, havia um casal. Aliás, eu nunca vi uma pessoa tão psicopata quanto uma pessoa que eu tive que conviver em Portugal. E essa senhora sempre dizia assim, trabalhando como pastora conosco, ela dizia assim: não é possível o apóstolo e a bispa não mentirem. Não é possível, eu não acredito, porque nos outros lugares onde eu estive todo mundo mentia, porque eu tenho os podres da igreja na minha mão. É impossível. Você sabe por quê? Porque ela estava medindo a minha vida pela vida dela. E como ela mentia e enganava, ela achava que eu não é inacreditável, não pode, esse homem não pode ser assim, isto não é verdade. Porque, amados, acreditar uns nos outros é uma bênção.
Acredite, o amor de Deus é a tua força. Deus acreditou em você. Deus cuida de você. Deus te ama. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe como levar você até você ter o que precisa. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus de perspectivas ilimitadas. Ele é o Deus do sobrenatural. Amado, para os homens certas coisas são impossíveis. Então para Deus não há impossíveis. Você não está nesta igreja somente para sobreviver. Deus planejou abundância, Deus planejou superabundância, Deus tem coisas incomuns para a tua vida. Ele quer que você seja forte, Ele quer que você supere tudo, Ele quer que você acredite nele, Ele quer que você acredite na liderança da igreja, Ele quer que você acredite nessa pessoa que está do seu lado. Ele quer. E num minuto, talvez alguém diga: apóstolo, eu estou aqui, eu preciso de acreditar, eu estou endividado. Ouça, acredite, você será libertado e você terá abundância como nunca teve. Diga: eu creio. Tu emprestarás e não tomarás emprestado. Pastor, mas a crise que está sobre o nosso país, você terá um crescimento sobrenatural. Haverá promoções sobrenaturais, bênçãos poderosas. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Então, meu amado, entre em concordância com o Senhor. Há graças extraordinárias, há realização de sonhos, há oportunidades sobrenaturais. Acredite, acredite, não há nada demasiadamente difícil. Deus está agindo hoje. Acredite em Deus, acredite em você, acredite no próximo. Isto é amar como Jesus amou. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nossa bispa vai dar a bênção final. Depois, após a bênção, por favor, abraça alguns irmãos da igreja. Mostre o seu amor, mostre que você acredita, mostre que você está empenhado por esse valor dentro da igreja. Glória a Jesus. Você ama alguém? Diga sim. Sim. Então olhe para o lado e diga: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, meu amor. Te admiro. Te amo, te admiro. Foi a congresso. Somos corpo bem ajustados no Senhor. Igreja que sabe amar e a cada dia aprende mais e mais. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos e queremos amar como Tu, Jesus, amaste, Senhor. Senhor, leva o teu povo em paz, dá ordens aos teus anjos, livra-nos, Senhor, de todos os males, guarda-nos nossa entrada, nossa saída, e nós profetizamos, Senhor, nesta semana grandes coisas. Surpreende o teu povo com grandes coisas, Pai, na saúde, nas finanças, em todas as áreas da vida, porque nós cremos e recebemos o melhor de Ti. Graça e paz, um almoço abençoado e uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus. Nós amamos você. Aleluia.